Olá, meu nome é Heloína Paz. Sou pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais, GEPSA, da Universidade Federal de Ouro Preto, e vou apresentar o resultado do trabalho de iniciação científica sobre a ação criminal do desastre de Fundão, realizado por mim e pelo Luiz Felipe Costa, sob a orientação da professora Tatiana Ribeiro e coorientação da professora Karine Carneiro. O interesse por essa pesquisa surgiu quando, às vésperas de completar 3 anos do rompimento da barragem de Fundão, começaram a se disseminar algumas discussões sobre a possibilidade de prescrição da reparação dos danos sofridos pelas pessoas atingidas, hipótese posteriormente afastada. Nesse contexto, também surgiram alguns rumores sobre a prescrição dos crimes ambientais, isto é, a possibilidade dos crimes ambientais cometidos pela Samarco, a Vale e a BHP Billiton, no caso de Fundão, ficarem impunes pela demora da Justiça no processamento e julgamento do caso. A prescrição punitiva para o caso de Fundão chegou a ser alegada por parte dos réus nos autos da ação criminal. A partir desses questionamentos e da constatação de que o meio ambiente degradado ainda não havia sido recuperado, surgiu no GEPSA o interesse pela análise sobre a consumação dos crimes ambientais cometidos, por considerarmos que esses crimes ainda estavam acontecendo. O objetivo geral da pesquisa foi identificar se os crimes ambientais cometidos no caso do rompimento da barragem de Fundão configuram hipóteses de crimes permanentes ou crimes continuados, de modo que isso tenha repercussão na prescrição penal de tais crimes. Tratando-se de uma pesquisa teórica exploratória realizada sob o método hipotético-dedutivo, partindo da hipótese de que a persistência do carreamento dos rejeitos, bem como outros impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes do atraso nas medidas de recuperação dos danos causados, faz com que os crimes relacionados ao rompimento da barragem de Fundão sigam acontecendo, configurando uma das hipóteses do direito penal, que geram a suspensão da prescrição penal. Para realizarmos a pesquisa, utilizamos fontes documentais e bibliográficas, tendo como marco teórico a teoria do resultado, no tocante ao início do prazo prescricional, segundo o qual a prescrição começa a correr com a consumação do delito. As etapas da pesquisa consistiram na análise de textos já publicados e documentos sobre o caso do rompimento da barragem de Fundão e Mariana, especialmente a denúncia do Ministério Público e o relatório do IBAMA. No acompanhamento do processo da ação criminal do caso de Fundão até junho de 2020, no estudo das teorias relacionadas a crime permanente e crime continuado, bem como a prescrição penal a fim de relacioná-las ao caso de Fundão, e na pesquisa jurisprudencial sobre a prescrição dos crimes ambientais. A partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, na Vara Federal de Ponte Nova, Minas Gerais, constatamos que foram indiciadas 22 pessoas físicas e 4 empresas, as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, também são responsáveis pelas reparações civis, e a empresa Vogue BR Engenharia. Às pessoas físicas foram atribuídos crimes de lesão corporal, homicídio qualificado, inundação, desmatamento, desmoronamento, poluição e crimes contra a fauna, a flora, o ordenamento urbano, o patrimônio cultural e a administração ambiental. Às empresas, no entanto, foram atribuídos apenas os crimes ambientais, que são os únicos que produzem responsabilidade penal a elas. Olá, meu nome é Luiz Felipe Lopes Costa, sou colaborador do presente trabalho e vou falar sobre os resultados obtidos com a nossa pesquisa. A primeira questão enfrentada com o estudo de institutos jurídicos do direito penal foi se, pelo fato dos danos ambientais ainda não terem sido reparados, os crimes ambientais cometidos no caso de Fundão se configurariam como crimes permanentes ou continuados. A constatação a que chegamos foi que alguns delitos enumerados na denúncia do Ministério Público Federal se amoldam aos crimes permanentes. O crime de poluição, por exemplo, previsto no artigo 54 da Lei 9.608 de 98, ainda não foi interrompido.
pois a permanência dos rejeitos oriundos da barragem de Fundão, onde foram depositados após o desastre, continua causando poluição em níveis que podem resultar danos à saúde humana, conforme estudos realizados pela Ambius e amplamente divulgados no ano de 2019. No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em março de 2020, afirmando que, se a ré pratica o crime de poluição qualificada e não toma providências para reparar o dano, entende-se que continua praticando um ato ilícito, em virtude da sua omissão, devendo, portanto, ser considerado que se trata de crime permanente. A consequência dessa constatação é que aqueles crimes ambientais cometidos em razão do rompimento da barragem de Fundão, que se configurarem como crimes permanentes, não têm iniciado o prazo prescricional da pretensão punitiva enquanto não cessar aquela permanência do crime, que no caso de Fundão corresponde à reparação dos danos ambientais cometidos. Diante da gravidade dos danos causados pela Samarco, Vale e BHP Billiton no caso de Fundão, os resultados dessa pesquisa contribuem para a fundamentação jurídica que pode garantir que os crimes ambientais não fiquem impunes. Por fim, agradecemos à Universidade Federal de Ouro Preto e ao CNPq pelo apoio logístico e financeiro que viabilizou a realização dessa pesquisa.